Olá, eu tinha tentado mandar para vocês os arquivos PowerPoint no final da aula 2 comentados, mas dependendo da versão do PowerPoint parece que não estava funcionando para todos, então eu resolvi gravar esse vídeo. Eu vou fazer o vídeo acompanhando a sequência dos slides, a partir da lâmina de inclusão de percentual sobre o valor. Esse final da aula 2 trata da formação do preço de venda. Nós vimos que é importante o empresário levar em conta todos os tipos de custos, fixos, variáveis de comercialização para garantir um lucro. Antes de entrar propriamente na metodologia, nós temos um slide que faz algumas continhas bem básicas, simples, que por vezes são feitas de forma incompleta. Por exemplo, vamos supor um comerciante que compra um produto por R$80 e quer fixar um preço que lhe dê 20% de lucro. O que ele vai pensar logo de início? Aumentar 20% em cima dos 80 e cobrar R$96. Acontece que se ele cobrar R$96, ele vai tirar os 80 para pagar o custo, vão sobrar 16. E 16 não são 20% de 96, são só 17%. Então ele vai estar achando que ganha 20, mas na verdade está ganhando só 17%. Como é que resolve o problema? Ele vai ter que cobrar um pouco mais. Quanto? Ele está procurando o valor X, que diminuído de 20% de X, dê como resultado os 80. Resolvemos essa equação simples de uma incógnita e descobrimos que o valor adequado seria cobrar R$100. Porque realmente, se ele cobrar 100 e tirar os 80 de custo, vão sobrar R$20, que são 20% dos R$100. O mesmo procedimento pode ser usado quando você quer fazer um orçamento, faz todas as contas do valor que você quer receber, e precisa aumentar um adicional para pagar os impostos da nota fiscal, por exemplo. Vamos supor que o custo total da prestação de serviços é R$1.200 e você quer cobrar um valor que cubra 21% de impostos. O procedimento é o mesmo. Você está procurando um valor X que diminuído de 0,21, que é 21% dele próprio, dê como resultado final 1.200. Então, tirando os impostos, que sobrem 1.200. Resolve a equação e descobre que esse valor seria 1.518. Quando nós falamos da formação do preço de venda, podemos aplicar uma metodologia bastante simples, que consiste apenas em organizar a informação que nós temos que previamente ter reunido a respeito do empreendimento. Na formação do preço de venda, nós vamos usar conceitos que nós já vimos, o do custo unitário, por exemplo. O custo unitário tem que ser deduzido por peça. Por que é importante deduzir o custo por peça, ou por unidade produzida? Porque o preço é por peça, por unidade. Então, precisamos saber o custo unitário. Em cima do custo unitário, que leva em conta custos fixos e variáveis, nós vamos incluir custos de comercialização, pagamento de impostos, de comissões e de taxas de publicidade. Nós vamos usar o conceito de índice de comercialização, que corresponderá à soma dos percentuais cobrados de impostos, comissões e publicidade. O conceito de margem de lucro, que também é um percentual, atribuído inicialmente ao fazer as contas para se ter um resultado a ser comparado com o preço de mercado. O conceito de taxa de marcação é que vai nos permitir calcular o preço de venda levando em conta o custo de comercialização. O preço de venda, então, será calculado como o custo unitário, previamente calculado, dividido pela taxa de marcação. Nós vamos trabalhar todas essas ideias através de um exemplo de uma pizzaria, no qual vocês, prestando bem atenção à sequência, poderão depois fazer o exercício, de um exercício mais na área de vocês, que eu vou passar para vocês. Então, nesse caso, o que eu vou fazer, na verdade? Apenas organizar a informação. Então, precisamos ter a informação. A informação, neste caso, o exercício está no enunciado. No caso do real, o empresário teria que reunir essas informações. Que informações nós temos no exercício que precisa para se fazer essas contas? Bom, nesse caso da pizzaria, sabemos que ela produz e vende diariamente 30 pizzas grandes e 50 pizzas médias. E diariamente vende 60 garrafas de 2 litros de Coca-Cola e 20 garrafas de Fanta. São os 4 produtos que a pizzaria vende. 2 produtos são produzidos, as pizzas, e 2 produtos são revendidos, os refrigerantes. O estabelecimento funciona 30 dias no mês, não tem folga. Então, esses valores diários serão multiplicados por 30 dias.
Na tabela da direita, nós temos um quadro com os valores que o empresário investiu inicialmente. Investimento é o valor que ele gastou para montar o negócio. Não vai gastar todo mês isso. São os equipamentos que ele comprou para montar a pizzaria. Ele gastou 2.300 com balcão para refrigerar os refrigerantes e 15.590 com equipamentos de cozinha. Todo esse é o investimento. Ele vai ter que calcular em cima desse valor a chamada depreciação mensal, que é um custo, que não é um desembolso mensal, mas que é um custo porque é um valor que ele vai ter que reservar mensalmente durante a vida útil dos equipamentos para finalizar essa vida útil e comprar tudo de novo. Os custos fixos estão descritos no quadro C do lado esquerdo. Inclui pagamento de aluguel, de água, de luz e telefone, material de escritório de limpeza, manutenção, horários de contador e prolabore. A essa tabela de custos fixos, nós vamos adicionar mais um custo adicional, que é o da depreciação, que será calculado. Com relação à folha de pagamentos, nós temos informação no enunciado sobre os salários do pizzaiolo e dos 2 ajudantes. Mas para o empresário, a folha de pagamentos inclui uma despesa adicional. Estamos supondo que esses funcionários estão contratados com carteira, então tem encargos a pagar. Dependendo do ramo de atividade, o adicional pago para o empresário pode chegar até 100% ou mais, ou pode ser 35% ou 38%. Nós vamos trabalhar com uma média de mercado de 75%. Isto é, além do valor recebido pelos trabalhadores, pelos funcionários, para o empresário custa 75% a mais todas as despesas relativas a pagamento de INSS, férias, 13º, todos os direitos previdenciários e os custos, fundo de garantia, todos os custos adicionais que tem a contratação formal. Para o cálculo do valor do material incluído nas pizzas que são fabricadas na pizzaria, nós temos o valor do quilo de massa, do quilo de mussarela e do quilo de cobertura. E no enunciado também temos quantas gramas de cada um desses ingredientes vai em cada tamanho de pizza. Os refrigerantes são apenas revendidos. Então, nós temos no enunciado o preço de compra. Ele comprar Coca-Cola por R$3, a Fanta por R$2,50. Para fins de impostos, esse tipo de empreendimento pode aderir ao Simples Nacional. É uma forma simplificada de pagamento de impostos federais, estaduais e municipais em uma só taxa, um percentual que, na lei do Simples, depende do tamanho do empreendimento. Para esse empreendimento, o percentual correspondente é de 7,54% sobre o faturamento. Finalmente, temos informação sobre percentual de comissões de 5%, publicidade de 5% e expectativa de lucro de 30% nas pizzas e 10% nos refrigerantes. Com essa informação toda, nós começamos organizando o plano de produção, multiplicando os valores diários por 30 dias de funcionamento para identificar que mensalmente serão produzidas 900 pizzas grandes, 1.500 pizzas médias, serão revendidas 1.800 garrafas de Coca e 600 de Fanta, ou seja, ao todo 4.800 unidades de produto, 2.400 pizzas, 2.400 refrigerantes. Com a tabela de investimentos, somando investimento pago no balcão frigorífico e demais equipamentos de cozinha, nós vimos que o empresário gastou 17.890. E sabemos que esses equipamentos têm uma vida útil de 10 anos, está no enunciado. Nós vamos calcular com essa informação a depreciação. A depreciação será um valor mensal que ele vai ter que reservar durante 10 anos, mensalmente, de forma de, vencidos os 10 anos, que ele possa revender esses equipamentos por um valor residual de 10% do seu valor e com o valor acumulado, juntar isso e comprar tudo de novo. Para isso, calculamos a depreciação dada como o valor atual dos equipamentos, 17.890, menos o valor residual, 10% disso, 1.789, dividido por 10 anos de vida útil em meses, corresponde a 120 meses. Isso nos dá um valor mensal de depreciação de R$ 134,18, que será incluído como mais uma despesa na tabela de custos fixos, aquela que estava no enunciado. Somando, abrindo mais uma linha nessa tabela e somando todos os custos fixos, nós temos um total de 4.056 de custo fixo, que terá que ser rateado, distribuído entre as 4.800 unidades a serem vendidas. Portanto, para cada unidade correspondem 84 centavos. O custo de mão de obra
é o salário dos 3 funcionários, 1.200 mais 800 mais 800, que dá R$ 2.800, mais 75% disso, 2.100, que totaliza 4.900 de folha de pagamentos. Esses funcionários vão produzir pizzas, não vão produzir refrigerantes. Então, nós vamos atribuir esse custo mensal às pizzas produzidas, às 2.400 pizzas produzidas. Dividindo os 4.900 por 2.400, nós damos um valor por pizza de R$ 2,04. Na sequência, nós vamos calcular quanto de material entra em cada pizza. Levando em conta a informação do enunciado, sabemos que o quilo de massa custa R$ 3,00 e precisamos para a pizza grande 1/4 de quilo, 250 gramas. Portanto, em dinheiro de massa na pizza grande gastamos 75 centavos. Da mesma forma, para a mussarela, precisamos também de 1/4 de quilo e a mussarela custa R$ 8,00. Então, vai R$ 2,00 de queijo e R$ 1,40 de cobertura. Então, de material, a pizza grande nos custa R$ 4,15. Analogamente, para a pizza média, deduzimos que o custo de material de uma pizza média é de R$ 3,25. A Coca-Cola e a Fanta são compradas no atacado por R$ 3,2,50. Vamos reunir agora informações que acabamos de calcular sobre o valor unitário de custo de material, custo fixo e custo de mão de obra que vai em cada produto. Trazemos da tabela anterior que o custo material da pizza grande é 4,15 e da pizza média é 3,25. Trazemos a tabela de custo fixo, que para cada produto comercializado, pizzas e refrigerantes, temos um custo fixo atribuído de 84 centavos. E da tabela de mão de obra, nós calculamos um custo unitário de mão de obra a ser atribuído unicamente às pizzas de R$ 2,04. Somando esses três itens, a pizza grande nos custa R$ 7,04, a pizza média nos custa R$ 6,14, a Coca-Cola R$ 3,85 e a Fanta R$ 3,35. Com essa informação, nós vamos, na sequência, multiplicar esses valores pelas quantidades a serem vendidas para saber quanto vamos gastar mensalmente em dinheiro. Reunindo o total gasto de material em todos os produtos, de mão de obra em todos os produtos e de custo fixo em todos os produtos, reconstruímos os valores totais das tabelas que nós vimos na etapa anterior. Para incluir custo de comercialização, ou seja, por enquanto não levamos em conta impostos, comissões e publicidade, para incluir isso, nós vamos calcular para cada produto a sua taxa de marcação. O que é a taxa de marcação? A taxa de marcação é calculada por uma fórmula, que diz que é 100 menos o índice de comercialização menos a margem de lucro dividido por 100. Fazemos primeira continha, 100 menos o percentual da soma de impostos, comissões e publicidade, menos o percentual de margem de lucro. E esse resultado dividido por 100 vai nos dar um número puro, não é mais um percentual, um número menor do que 1. No caso, a pizza grande, fazendo essa conta, nos dá 0,52, da pizza média também, e do refrigerante 0,72. Usamos esse valor da taxa de marcação para calcular o preço de venda, tido como custo unitário, aquele que nós já calculamos, levando em conta simultaneamente mão de obra, material e custo fixo, e dividimos esse custo unitário total pela taxa de marcação correspondente. Isso nos dá para pizza grandes R$ 13,41, que podemos arredondar para fins de facilitar o troco para R$ 13,50. A pizza média nos dá pela conta R$ 11,70, que podemos arredondar para R$ 12,00. A Coca-Cola R$ 5,31, que podemos arredondar para R$ 5,50. E a Fanta R$ 4,62, que podemos arredondar para R$ 4,80. A partir dessas informações, nós chegamos ao objetivo de calcular o preço. Mas a partir dessa informação de preço, nós podemos fazer uma breve análise financeira do negócio. Calcular a esse preço, a essas quantidades que esperamos vender, quanto vamos lucrar, quanto vamos ter de faturamento e quanto vamos gastar, para saber quanto vamos lucrar. E calcular 3 indicadores básicos. Ponto de equilíbrio, que permite indicar a partir de que momento do faturamento o empresário começa a ganhar dinheiro. Taxa de rentabilidade e taxa de lucratividade. O percentual do investimento que é recuperado como lucro e o percentual da receita que corresponde a lucro. Para isso, nós vamos usar alguns outros conceitos. A receita é muito simples, é preço vezes quantidade, para cada um dos 4 produtos.
O custo total é a soma do custo fixo com custo variável. O lucro é a diferença entre receita, o que entra, e custo total, o que sai. A margem de contribuição, que é necessária para calcular o ponto de equilíbrio, é dada pela diferença entre a receita e o custo variável. E o ponto de equilíbrio é calculado como custo fixo dividido pela margem de contribuição. Voltando ao exercício da pizzaria, no slide seguinte, construímos a tabela de faturamento, multiplicando o preço de venda já arredondado pelas quantidades que esperamos vender a cada mês. Isso nos dá um faturamento total mensal de 12.150 em pizzas grandes, 18.000 em pizzas médias, que apesar de serem mais baratas, serão vendidas em maior quantidade, por isso maior valor. O faturamento de 9.900 de Coca-Colas e de 2.800 de Fantas, totalizando um faturamento total de 42.930. Vamos colocar como primeira informação desse faturamento na última tabela, na de análise financeira. A partir desse faturamento de 42.930, nós vamos deduzir qual foi o lucro da empresa. O que é o lucro? Esse faturamento menos o que gastou. Ele gastou com materiais, com mercadorias, com mão de obra, com custos fixos e com comercialização. Nós vamos trazer essas informações todas das tabelas anteriores. O total da tabela de materiais era 8.610, o total da tabela de mercadorias 6.900, o total da mão de obra, incluídos os encargos, 4.900 e os custos fixos de 4.056. A única informação que nos falta é o total de comercialização, que nós sabemos é a soma do percentual de simples, 7,54, mais 5% de comissões e 5% de publicidade, ou seja, 17,54% da receita, que já sabemos é 42.930. Então, calculando 17,54 de 42.930, deduzimos um custo de comercialização de 7.529,92. A soma de custos variáveis, 27.940, mais o custo fixo de 4.056, dá um custo total de 31.996. Então, faturou 42, gastou 31, sobrou. Sobrou quanto? A diferença de 10.933. Esse é o lucro da empresa. Calculamos como passo intermediário a margem de contribuição, fazendo a diferença entre a receita e o total de custo variável, que dá 14.990, que usamos para calcular o ponto de equilíbrio. Dividindo o custo fixo por essa margem, nos dá um ponto de equilíbrio 0,2706, que corresponde a 27%. O que indica esse 27%? Indica que o empresário começará a ter lucro a partir de 27% de 42.930, ou seja, 11.616. Se ele não vender 11.616, ele não consegue ter lucro, vai ter prejuízo. Ele só vai começar a ter lucro a partir de um faturamento maior de 11.616. Se o faturamento for maior, porém não atingir os 42, ele vai ter lucro, só não vai ter o lucro esperado de 10.933, vai ter um lucro menor. Mas vai ter lucro a partir dos 11.616, que são 27% do faturamento. A taxa de lucratividade, que é o lucro sobre a receita, de 25%, nos indica que com relação à receita de 42.000, 25% é lucro, o que é um percentual significativo comparado com outros negócios do mercado. E, finalmente, a taxa de rentabilidade, com relação ao que ele investiu, aqueles 17.890 que ele gastou, quanto que representa o lucro? 61%. Significa que no primeiro mês ele consegue recuperar 61% do que ele investiu. No segundo mês já conseguiu recuperar todo o investimento. É rápida a recuperação. São ambos bons indicadores desse negócio, da viabilidade desse negócio. Com isso, então, concluímos a formação do preço de venda e, seguindo a mesma sequência, vocês vão fazer o exercício muito mais simples de apenas 2 produtos que está proposto como atividade. Obrigada.